Olá, turma. Então a gente vai agora para o segundo capítulo da sessão bioacústica, que é a biofísica da audição, a primeira parte. Então, com os conhecimentos que a gente adquiriu sobre física do som, agora a gente vai discutir a biofísica da audição. Nesse capítulo, então, a gente vai dividir em duas partes, e a primeira parte a gente vai focar mais na anatomia e um pouco da fisiologia do sistema auditivo, e depois, na segunda parte, mais os aspectos biofísicos envolvidos no processamento da informação auditiva, especificamente em seres humanos. Então, a gente vai começar com essa primeira parte, e é importante a gente começar a discutir o processo de transdução mecanoelétrica, que é o mecanismo físico por trás de todos esses fenômenos auditivos. Então, esse conceito de transdução mecanoelétrica é muito importante para a biofísica da audição. O que seria transdução mecanoelétrica? Bom, transdução vocês já sabem, é a transformação de uma forma de energia em outra. Como a gente está falando de um sistema sensorial, o som ele é uma energia mecânica, como a gente viu no capítulo anterior, e ele é externo e entra dentro do ouvido e a gente percebe isso como um som. E essa percepção, esse processamento ocorre nas vias nervosas do sistema nervoso central. No final desse capítulo a gente vai discutir um pouco dessas vias anatômicas que provavelmente vocês já discutiram lá na sua neuroanatomia, mas no final a ideia que a gente tem do determinado som, se é um som de pássaro ou uma pessoa cantando ou um ruído qualquer, ele é processado no sistema nervoso central, especialmente nas áreas temporais do córtex. Então, e como a gente já discutiu também no primeiro capítulo, a única linguagem que o sistema nervoso entende são as variações de potencial de membrana, especialmente o que a gente chamou de potencial de ação, que foi o tema do nosso primeiro capítulo. Então, deve existir então um mecanismo que transforme essa energia mecânica, que é o som, é uma energia mecânica longitudinal, em uma energia elétrica. Então deve ter um transdutor, e esse transdutor a gente vai ver que está lá no ouvido interno, quando a gente revisar essa parte anatômica, e que vai fazer esse processamento. Esse primeiro slide eu estou mostrando figuras de esquemas de figuras de animais bastante primitivos, como os celenterados, as águas-vivas, por exemplo, que já possuem sistemas de transdução mecanoelétrica. Normalmente para o equilíbrio. Esses animais não têm um sistema auditivo desenvolvido ainda, isso só vai aparecer lá nos vertebrados, mas eles já têm um sistema de equilíbrio que opera de maneira similar. E a base desse sistema ele está na presença de células ciliadas. Então as células ciliadas são importantíssimas. A gente vai ver lá mais para frente no nosso capítulo, a gente vai falar das células ciliares internas e externas que estão dentro do ouvido interno, e o mecanismo aí vai ser o mesmo. Então, como é que ocorre a transdução mecanoelétrica? Quer dizer, essa onda mecânica, que é a onda sonora, ela vai sensibilizar os cílios dessas células ciliares, deformando os cílios, virando para um lado ou para o outro, e essa deformação acaba gerando uma resposta elétrica, uma alteração do potencial elétrico da célula. A gente vai ver em detalhes isso para a audição humana, mas o mecanismo sempre é o mesmo, e a base são essas células ciliares. Então, isso é um mecanismo que evoluiu muito cedo, apareceu muito cedo no processo evolutivo e que foi conservado porque ele tem resultados muito bons, é muito eficiente. Então, toda solução que a evolução no seu caminho, ela é conservada para os níveis superiores aí. Antes de a gente entrar propriamente na anatomia do ouvido, do sistema auditivo humano, é interessante a gente discutir o audiograma humano. Esse é um exame que se faz na clínica quando você desconfia de algum problema no sistema auditivo, seja no ouvido externo, médio ou interno.
E ele funciona mais ou menos assim. Alguém de vocês pode ser que já tenha feito um tipo de exame desse. Você fica numa sala isolada acusticamente e do outro lado, olhando por uma janela, o clínico, pode ser um fonoaudiólogo ou um otorrino, ele emite sons de diferentes intensidades e diferentes frequências para construir essa curva. Essa curva que está essa mais abaixo aí, acima do que está escrito aí como limiar auditivo, e para determinar essa zona de audição daquele indivíduo e verificar se existe alguma frequência que ele detecta menos ou se ele tem problema em distinguir uma determinada intensidade de som. E então esse é um exame importante, provavelmente o primeiro exame clínico que se faz quando se desconfia de algum problema no sistema auditivo. Então nesse gráfico aí, no eixo Y, você vê aí a pressão sonora em decibéis. A gente já discutiu os decibéis naquela escala que a gente falou de 0 a 160. A gente falou de 0 a 120, né? Mas aqui ele está mostrando de 0 a 160. E no eixo X são as frequências, naquela faixa que é a faixa de frequências que o ouvido humano consegue escutar. Na verdade, ela está um pouco alargada para a esquerda, para os sons mais graves, e menos alargada até para a direita. Ela está terminando ali mais ou menos em 15 kHz. Mas dentro dessa faixa aí que está sendo mostrada no eixo X, são as frequências que o ouvido humano escuta. Mas veja o que acontece com essa curva. A curva de baixo, por exemplo, se você pegar a frequência de 10 Hz, que aí no gráfico é o 001 kHz, significa 10 Hz, se você for subindo até bater na curva, você precisa aproximadamente 100 decibéis para escutar essa frequência. Já se você vai lá em 1 kHz, você só precisa, por exemplo, 20 decibéis. Então, a sensibilidade do ouvido humano ela não é a mesma para todas as frequências. Então, existe um ótimo, e a gente já desenvolveu um conceito para isso, que é a frequência de ressonância do sistema. Então, a frequência de ressonância para o ouvido humano está na faixa aí, alguns dizem de 2 a 4 kHz, que é a faixa onde a gente escuta melhor. Ou, em outras palavras, usando o termo físico, onde a impedância acústica é mínima. Então, cada indivíduo tem uma curva similar dessas, e se você tiver algum problema de audição, o clínico ele pode detectar usando esse audiograma. Então ele mostra ali a zona de audição, que é essa zona mais escura, e veja, quando você usa intensidades muito altas, como 160 ali, e ele tá pondo aqui a curva acima disso, você tem já dor e perigo de rompimento da membrana timpânica, aí essa discriminação já praticamente desaparece com intensidades muito altas. Essa discriminação aparece para intensidades menores aí. Então, o ouvido ele tem um ótimo, tanto para frequência, seria a frequência de ressonância dele, nessa faixa de 2 a 4 kHz, mas tem um ótimo também para intensidade. Então, nem muito pouca intensidade, como 0 decibéis, por exemplo, mas também nem tanto como acima de 120 decibéis, porque aí já corre o risco de você produzir danos no sistema. Então, o audiograma humano, provavelmente a gente vai voltar no final desse capítulo, mas é um gráfico importante de vocês interpretarem. E bom também para perguntar em prova, atentem para ele. Bom, essa é a nossa primeira figura geral do sistema auditivo humano. Vejam, o ouvido humano ele é dividido em 3 partes, cada uma mais ou menos com funções específicas, né? O ouvido externo, que inclui a aurícula, ou o pavilhão auricular, ou a orelha, que aí vai funcionar como uma concha acústica, drenando as ondas que vêm em direção ao indivíduo e que entram nesse meato auditivo externo, que é esse tubo acústico fechado de um lado. A gente já comentou a biofísica de um tubo acústico fechado. E essa geometria aí lembra muito um tubo acústico fechado.
No ser humano, isso tem mais ou menos 2,5 centímetros no ser humano adulto. E termina ocluído pela membrana timpânica, pelo tímpano, que é uma membrana elástica e que vibra em resposta às ondas de diferentes frequências que entram no sistema auditivo. Então, basicamente, o ouvido externo é isso. A biofísica, depois a gente vai ver na parte 2 e na parte 3 desse capítulo, não tem muito segredo aqui. Então, é a concha acústica e um tubo acústico fechado. Basicamente, esse é o ouvido externo. Se vocês olharem ali aquelas estruturazinhas quadriculadinhas ali, todo o sistema auditivo e também o sistema vestibular, que a gente já comenta, ele está encravado no osso temporal. Então é como se fosse uma rocha e você abrisse buracos nessa rocha e colocasse todo o sistema aí. Isso é interessante porque tem implicações acústicas. Depois, mais para frente, a gente vai discutir quando falar de testes simples de surdez. Isso é, o som se propaga bem pelos sólidos e como o sistema todo está encravado no osso temporal, e aí a gente tem repercussões acústicas aí por causa desse fato. Depois a gente tem o ouvido médio, importante aí, a estrutura principal é a cadeia de ossículos, formada pelo martelo, pela bigorna e pelo estribo, que são 3 ossículos muito pequenos, talvez dos mais pequenos de toda a anatomia humana. O martelo ele se articula com a membrana timpânica, quer dizer, ele transmite a vibração do tímpano para os 2 outros ossículos, e depois o estribo, que é o último na cadeia, ele transmite isso para dentro da cóclea. Mas a gente vai ver essas anatomias aí bem mais em detalhe. Aqui é só uma visão geral. Outra coisa importante que existe no ouvido médio é essa tuba auditiva, que aí ainda está com o nome antigo de trompa de Eustáquio, mas também é um tubo, só que aqui é um tubo acústico aberto dos 2 lados e que conecta o ouvido médio à rinofaringe. Então tem uma conexão aí com a faringe, isso é muito importante e principalmente faz o papel de equalizar as pressões dos 2 lados do tímpano. Então a pressão externa, no meato auditivo externo, e a pressão interna aí, que é transmitida pela tuba auditiva. Então o ouvido médio ele tem essas 2 partes. Já o ouvido interno, que talvez aí seja o mais importante, porque ali estão os mecanotransdutores que interessam-nos a gente a discutir o processo de transdução mecanoelétrica que a gente já comentou, está ali, então, dentro da cóclea. Então tem duas estruturas importantes aí no ouvido interno. Os canais semicirculares, que não tem a ver com a audição, ele tem a ver com o sistema vestibular, aí, processos de equilíbrio, que vocês vão estudar em fisiologia, aqui a gente não vai tratar disso, mas a cóclea sim, a cóclea é onde está, né, o órgão de Corti, importantíssimo para a transdução mecanoelétrica. Agora, aí tem uma relação evolutiva, porque esses 2 sistemas eles evoluíram junto, o equilíbrio e a audição, eles têm muita relação evolutiva. Aqueles animais que eu mostrei para vocês no slide anterior, aquelas células ciliares, elas davam conta principalmente do equilíbrio do animal no meio. Por exemplo, se for um animal marinho, uma água viva, por exemplo, de alguma forma esse bicho tem que saber se ele está de ponta cabeça ou se ele está na posição correta, e é um tipo de sistema desse com células ciliares e operando com mecanotransdução que vai transmitir esse tipo de mensagem. Isso foi conservado nos vertebrados, ele migrou, vamos dizer assim, para o ouvido interno, e aí está bastante próximo da cóclea, que é o que nos interessa. E da cóclea ali, se vocês olharem do lado direito da figura, emerge o nervo óptico, que são as fibras que levam a informação da periferia, aí, ouvido todo a gente está falando de periferia, para o sistema nervoso central, justamente para mediar essa transdução onda mecânica, para as ondas elétricas, os potenciais de ação que viajam até o sistema nervoso central para serem processados. Uma coisa importante aqui, que eu já vou adiantar e depois a gente vai estudar mais para frente na biofísica, é que
o ouvido médio, o ouvido externo e o médio, eles são preenchidos com ar, quer dizer, a onda aí se propaga através do ar, e claro, cadeia de ossículos, membrana timpânica, mas o meio aí é o ar. Quando entra na cóclea, você já tem líquido, e aí já cria-se um problema biofísico para ser resolvido, mas que a natureza já resolveu há muito tempo atrás, é um problema de impedância acústica. A impedância acústica do ar é muito menor que a impedância acústica dos líquidos, por exemplo, a água ou os líquidos, ou as soluções salinas que banham as células, todas as células do nosso organismo. Então, cria-se um problema de impedância acústica, você tem perda de intensidade sonora, e aí já se faz necessário um amplificador natural aí que vai funcionar no ouvido médio e que a gente vai discutir mais para frente. Então tá aí, visão geral e rápida do aparelho auditivo humano. E com essa figura aqui, o slide 5, a gente começa uma discussão mais detalhada dessa anatomia, de cada componente aí de ouvido externo, médio e interno. Aqui é um corte mostrando a entrada para o ouvido médio. Você pode ver aí a membrana timpânica, MT, ela é uma membrana elástica, não é totalmente homogênea, existem áreas mais tensas e mais flácidas, então aí você já começa um processamento de frequência, porque áreas tensas ou mais flácidas, elas respondem a diferentes frequências. Por exemplo, as áreas mais flácidas, elas respondem melhor a frequências baixas, são os graves, as mais tensas são os agudos. Então aí já começa um processamento inicial de frequência. Aí você tem o B aí, que é o braço maior do martelo, que se articula com a membrana timpânica e é quem vai transmitir a vibração do tímpano para o martelo e depois para a bigórnia e o estribo. Aqui aparece uma bigorna também e nesse ramo maior aí que está saindo do plano da figura, você tem a porção do braço da bigorna que se articula com o estribo. Vai ficar mais claro em outras figuras aí. E você veja aí, isso tudo está dentro do osso temporal que aparece nesse corte que está sendo mostrado. Nesse slide a gente tem detalhes anatômicos de cada um dos ossículos em diferentes visões aqui, em diferentes posições. Então, começando aqui pelo martelo, embaixo à esquerda, você vê que o martelo tem uma cabeça, essa cabeça do martelo que vai se articular lá com o ramo curto da bigorna, se vocês olharem acima. E depois você tem o braço do martelo, que a gente comentou no slide anterior, que se articula com a membrana timpânica. Então o tímpano se articula ali, faz vibrar o martelo, que se articula com o ramo curto da bigorna, e o ramo longo da bigorna, olhado ali na figura à direita acima, acaba numa articulação, numa estrutura arredondada que vai se articular com a cabeça do estribo, mostrado abaixo à direita. Então é uma articulação ali com o estribo, fazendo vibrar o estribo. E a base do estribo, que está sendo mostrada ali na última figura abaixo à direita, ela é arredondada e essa agora vai se articular com o que a gente vai chamar de janela oval, já na cóclea, e ali nessa janela oval, que é uma abertura arredondada onde se encaixa a base do estribo, existe uma membrana elástica que vai vibrar. Então, veja, a vibração é transmitida desde a membrana timpânica, passando pelo martelo, bigorna até o estribo, e aí faz se movimentar ou criar ondas nos líquidos da cóclea. Então, como a gente falou no slide anterior, a onda vem se propagando pelo ar e quando entra pela cóclea, você tem que gerar uma onda no líquido, que a gente vai chamar de perilinfa e endolinfa mais para frente. Essa figura é perfeita, eu gosto muito dela porque ela mostra a articulação da cadeia de ossículos, martelo, bigorna e estribo, formando, como ele mostra em F, um sistema de alavanca. Isso para o biofísico é muito interessante, porque ele interpreta isso como sistema de alavanca e aí em escuro, em preto,
e representado por F, ele está chamando a atenção para os fulcros da alavanca. Então, se vocês lembram do sistema de alavancas lá da física do segundo grau, é mais ou menos isso que os biofísicos veem aí no sistema de cadeia de ossículos. Então você tem o martelo, a articulação com a bigorna, cabeça da bigorna, e depois a articulação com o estribo. Então é transmitida essa vibração para que você faça vibrar os líquidos da cóclea aí, na entrada da janela oval. Aqui agora a gente já tem um corte longitudinal aí da cóclea. E vejam, a cóclea é um caracol, na verdade. Um caracol formado por estruturas ósseas, né? E dentro desse caracol aí a gente vai ver que existem câmaras, 3 câmaras aí, e que são preenchidas pelos líquidos, pela perilinfa e pela endolinfa. Então, e esse caracol, você tem a base dele, que é a entrada, onde está a janela oval, e depois ela vai se espiralando, dando 2 voltas e meia, até chegar no ápice da cóclea. E essa parte é um pouco, ela é projetada para cima aí. Então é um caracol, como se fosse um caracol de jardim, onde estão essas câmaras, e lá dentro, na janela média, uma dessas câmaras é que estão as células ciliares, que a gente vai ter interesse em estudar o mecanismo de mecanotransdução. Essa é outra figura perfeita, né? Aqui eu chamo a atenção de vocês que a arte é importante na biologia, né? Então esse é um desenho artístico na verdade, do ouvido interno aí, com os canais semicirculares à esquerda, que estão envolvidos aí no equilíbrio, né, com o sistema vestibular, é um sistema também de canais, como a cóclea também é um sistema de canais. E a cóclea? E aí ele dando ênfase aí na janela oval, que é a entrada, é onde o estribo se articula. Então aí vai ter uma membrana elástica, e que vai vibrar quando o estribo vibrar, quando a bigorna vibrar, quando o martelo vibrar, quando o tímpano vibrar, e quando entrar alguma onda, uma determinada frequência aí no sistema, fazendo vibrar os líquidos da cóclea. Então dentro dessa cóclea, veja as 2 voltas e meia, lá no ápice da cóclea você tem um modíolo, aqui na base você tem a janela oval. Logo logo vai aparecer aí a janela redonda também, que vai ser importante para o nosso entendimento da mecanotransdução. Aqui nessa figura você vê uma seção transversal da cóclea, mostrando essas 3 câmaras que eu falei para vocês. Aqui cada autor, é interessante isso, que cada livro você vê um nome para essas 3 câmaras. Aqui ele chama de canal vestibular, canal timpânico e canal médio. Em outros livros eles chamam de escala, e em outros ainda eles chamam de janela. Se eu não me engano, o professor Eduardo chama de janela vestibular, janela redonda, janela média, ou escala, agora não estou lembrado bem. Mas não importa o nome, vocês saibam que existem 3 câmaras aí. E aqui, talvez a mais importante, essa escala média ali. E o importante é que dentro desses canais, então isso vai desde a base até o ápice, esse sistema de canais aí são conectados, mas entre eles são separados por membranas, que a gente já vai enfatizar em outras figuras que aparecem melhor. Mas as câmaras são separadas por membranas, geralmente por membranas elásticas. A membrana basilar e a membrana de Reisner, que aqui nessa figura não está muito bom de ver. E são preenchidas, por exemplo, a escala vestibular e a timpânica com a perilinfa e a escala média com a endolinfa. E a constituição desses líquidos é diferente, a gente já vai enfatizar isso. Bom, essa figura também é muito boa, e mostra aí, embaixo vejo a cóclea, o caracolzinho ali, e um corte mostrando as 3 câmaras, e ali aquele quadradinho branco ele quer amplificar
o que a gente vai chamar aqui de órgão de Corti, em homenagem provavelmente ao pesquisador que estudou essa microanatomia aqui. Então aqui a gente já está no domínio da microanatomia, para a gente entender a transdução mecanelétrica. Então o que a gente tem aí? Tem as células ciliares, essas IHC, isso aí está em inglês, né? As células ciliares internas, e as OHC são as células ciliares externas. Então vejam, aqui já dá para ver que as verdinhas aí externas, elas existem em maior número que as internas. E vejam ali nas internas, essa roxinha aí, você tem os cílios, assim como nas externas você também tem os cílios. E em cima a gente tem uma membrana que a gente chama de membrana tectorial, ou teto, né, de teto acima. E essa membrana tectorial ela vai deslizar por sobre os cílios, aquela setinha vermelha está mostrando, ela pode deslizar para a direita ou para a esquerda, e nesse movimento ela sensibiliza, ela dobra os cílios das células ciliares, das internas e também das externas. Abaixo a gente tem a membrana basilar que eu comentei agora, e veja que essa membrana ela vai separar a escala timpânica da escala média, da câmara média ali. E quando entrar um som, uma frequência qualquer dentro da cóclea, essa membrana basilar vai ter esse movimento que é transversal. Ele está mostrando aqui com essa setinha dupla aqui, o movimento transversal da membrana basilar. Ao mesmo tempo, devido a essa microanatomia aqui, a membrana tectorial ela desliza no sentido longitudinal. E esse deslizamento faz os cílios das células ciliares dobrarem para a direita ou para a esquerda. E aqui depois a gente vai ver em detalhes, quando eles vão para a direção, quando eles dobram para a direita, a célula despolariza, para a esquerda ela hiperpolariza. Então veja, aqui você já pode ter uma ideia da transdução mecanelétrica, porque uma atividade mecânica, uma onda mecânica que faz vibrar a membrana basilar e a tectorial, ela ocasiona uma atividade elétrica, que é a alteração do potencial de membrana das células ciliares, ou despolarizando essas células ou hiperpolarizando. Como a gente já sabe esses mecanismos, ou pelo menos já deveria saber do primeiro capítulo, então isso vai facilitar a nossa vida para discutir o processo completo. Aqui tem outra coisa que está escrito ali em cima, na parte azul, que a escala média ela é preenchida com a endolinfa, e essa endolinfa tem uma característica importante, ela tem uma alta concentração de potássio. E essa alta concentração de potássio ela chega a ser maior que a concentração de potássio intracelular. Isso é uma exceção que ocorre talvez em um ou dois locais em todo o organismo, onde a concentração extracelular de potássio é maior que a intracelular. Vejo que até agora a gente sempre falou que a concentração intracelular de potássio era maior. Então agora fiquem atentos. Em biologia você nunca pode dizer que as regras valem 100%. Sempre tem algum tipo de exceção. Então esse é o nosso órgão de Corti. Aqui, essa microanatomia vocês dominem. Existem outros tipos de células, aqui ele está chamando essas células de Deiters, mas aqui não se preocupe com isso. Vamos só atentar para as células ciliares externas e internas e para a membrana basilar e a membrana tectorial. Aqui do ponto de vista da biofísica, isso vai ser suficiente. Aqui, então, aqui nessa figura a gente mostra a articulação tímpano, cadeia de ossículos, cóclea. Os três ouvidos aí, na verdade. Então veja ali o tímpano se articulando com o martelo, bigorna e estribo, a janela oval aí, e ali ele mostrando o sentido da onda, né? Então veja a onda que entra na perilinfa da cóclea aí, quando é estimulada a janela oval, ela percorre, vai até o modíolo, ele não está mostrando aí, faz a volta e chega na janela redonda, também na base da cóclea, e faz vibrar essa janela redonda também. Como as duas janelas têm membranas elásticas,
A onda se transforma, a onda no líquido se transforma numa onda estacionária. Nessa figura aqui da cóclea, veja duas coisas que ele fez com a cóclea. Ele esticou a cóclea para a gente entender melhor essa anatomia e está mostrando a janela vestibular em cima e a timpânica embaixo, e a média no meio aqui ele não está mostrando. A gente vai ver em outras figuras aquele detalhe, aquele órgão de Corti não está sendo mostrado aí. Mas é só para mostrar toda a trajetória que a onda sonora faz, desde o ouvido externo, passando pelo médio até o interno, aí no interior da cóclea. Aqui é mais um detalhe da estrutura interna da cóclea também. Uma figura que eu retirei de um outro livro, Felipe Renai, de Biofísica, e ele mostra também a cóclea em detalhe, mas esticada, né, para a gente ter uma ideia melhor. Então veja ali o estribo se articulando, aqui ele já chama de rampa vestibular, rampa timpânica, cada um dá um nome. E lá a rampa média seria onde está localizado o órgão de Corti. A janela oval, a janela redonda. E aí agora aqui você vê que em toda a extensão da cóclea, desde a base até o ápice, ali onde está localizado o helicotrema, você tem nervo óptico saindo. Então, as células ciliares elas são distribuídas desde a base até o ápice da cóclea. Isso para a gente vai ser importante para discutir um aspecto, uma teoria biofísica sobre a discriminação de frequência. Então, desde a base até o ápice você tem nervo óptico, que são os nervos que levam, os nervos sensoriais que levam a informação do ouvido para o sistema nervoso central. Novamente, mais detalhes da cóclea, agora com um corte transversal. Veja aqui ó, onde você vê a janela oval, que é a entrada do estribo. Lá embaixo a janela redonda, rampa timpânica. Lá em cima a rampa vestibular. Aqui a janela média mostrando as células ciliares aqui. E elas sendo banhadas pela endolinfa. Aqui tem uma coisa interessante. Está vendo que ele está mostrando ali mais 80 milivolts, está um pouco apagado, mas é o potencial ali na endolinfa, um potencial muito positivo, justamente devido à alta concentração de potássio que existe na endolinfa. Se você for olhar na perilinfa, não. A perilinfa é muito parecida com o líquido que banha as células, por exemplo, o líquor, que banha as células nervosas, e a endolinfa é mais parecida com o citoplasma. Veja, mas as células ciliares elas têm um potencial de menos 70 milivolts, que é normal, a gente já sabe que é normal para neurônios esse potencial. Mas veja como tem um gradiente muito alto elétrico aqui. Então, se por exemplo abrir um canal de potássio aqui, e o potássio vai ser mais concentrado fora do que dentro, ele vai entrar na célula e vai despolarizar essa célula. Isso é bem diferente do que a gente falou, né? O que a gente comentava antes lá no capítulo de biofísica das membranas excitáveis é que o potássio sempre saía, e como ele é positivo, ele sempre hiperpolarizava. Aqui não. Aqui, como uma exceção, o potássio vai ser um íon que despolariza essas células. É interessante. Então tome cuidado com isso para entender bem. Ainda o órgão de Corti, agora na figura da direita em maior detalhe, na esquerda num corte transversal também, mostrando escala vestibular, escala timpânica, escala média, membrana tectorial, e ali da direita as células ciliares, como a gente falou naquela figura anterior, as células internas e as células externas, e os outros tipos de células que no momento não vão interessar para a gente. E aqui a membrana basilar na base aqui das células ciliares, né? E vejam que existem ramos de nervos fazendo sinapse tanto com as células ciliares internas quanto com as externas. Então ali tem uma sinapse, e é uma sinapse química. No caso das internas é uma sinapse glutamatérgica, e provavelmente, né, isso tem discussão ainda sobre isso, né? O papel das células ciliares externas, o neurotransmissor aqui é acetilcolina, só que
essa acetilcolina é liberada do nervo para a célula ciliar externa. E no caso da interna, a célula ciliar interna é que libera o glutamato para esse neurônio aferente primário ali que vai e formar o nervo óptico. Mas o nervo óptico é formado por esses dois tipos de fibras. Esses axônios eles estão empacotados no mesmo nervo, o nervo óptico, não óptico. Óptico é relativo à luz, né? Aqui é óptico relativo à audição. Nessa figura a gente tem uma visão bem física do processo de funcionamento do órgão de Corti. Então ali vocês conseguem ver as células ciliares, vamos assumir que são as ciliares externas que estão ali no órgão de Corti. Em cima a membrana tectorial, embaixo a membrana basilar, nessa parte A da figura. Na parte B de baixo, então aqui na parte A, quando nenhum som está entrando no sistema, e na parte de baixo quando entra uma determinada frequência no sistema, uma frequência sonora. Então o que acontece? A membrana basilar ela faz esse movimento longitudinal, ali onde está aquele traçadinho, e ao mesmo tempo a membrana tectorial desliza sobre os cílios das células ciliares, como está mostrado naquela seta ali, fazendo a deformação desses cílios para o lado direito. E eu já adiantei para vocês que essa deformação, despolarizando essas células, agora a gente vai ver esse mecanismo. Essa figura num aumento maior, mostrando isso que eu já falei no slide anterior, movimentos da membrana tectorial e da membrana basilar. Então, MB, membrana basilar, movimento transversal, quando uma onda mecânica de som entra no sistema, ocasiona o movimento longitudinal da membrana tectorial, deformando os cílios das células ciliares, externas e internas. Aí você já pode ter uma ideia da mecanotransdução. Como eu falei que o dobramento dos cílios ocasiona a despolarização das células ciliares, então aí você já tem um mecanismo. Transformação da onda mecânica em variação do potencial elétrico ou onda elétrica. Vejam aqui, aqui a gente demonstra as ondas geradas nos líquidos da cóclea. Então ali está mostrando o estribo, a cóclea esticada aí, né, a base da cóclea, e lá na ponta o helicotrema, que é aquele orifício que liga a escala vestibular com a escala timpânica, e a onda viaja até a janela redonda. Então tanto a janela oval quanto a redonda elas estão voltadas para o ouvido médio. E essa onda vai e volta, então na verdade é como uma onda na corda de um violão, uma onda que a gente chama de onda estacionária. Esse movimento, dependendo da amplitude dele, como ele mostra na figura B, nas figuras B e C, quanto maior a amplitude desse movimento, tanto maior vai ser a percepção da intensidade sonora. E isso vai impressionar as células ciliares e vai gerar os potenciais que vão para o sistema nervoso central. E a nossa última figura dessa aula é transdução mecanoelétrica nas células ciliares. Como a gente já entende o que está acontecendo no órgão de Corti, aqui ele está enfatizando só o que ocorre nas células ciliares. Então aqui a gente já está tendo uma ideia dos mecanismos moleculares. Então o que acontece aí à esquerda? A membrana basilar, ali onde está escrito Displacement of Hair Bundle, ela faz uma torção dos cílios das células ciliares, essas são as células ciliares internas, e ali, veja, existe um canal de potássio na base dos cílios, ou no ápice dos cílios ali, e quando os cílios dobram, esses canais abrem. Então, portanto, esses canais são os canais que respondem à deformação mecânica da membrana. Não são canais nem ativados por voltagem, nem ativados por ligante químico, eles são ativados por deformação mecânica da membrana, no caso ali no ápice dos cílios. E com isso o potássio, que é mais concentrado, porque ele tem alta concentração na endolinfa, ele acaba entrando e despolarizando essas células aí. Por exemplo, imagine que essas células têm um potencial de menos 60 milivolts, ela despolariza para menos 40. Bom, aqui é importante dizer que essa despolarização, essas células não têm canal de sódio sensível à voltagem suficiente para gerar potencial de ação. Então aqui ocorre apenas um potencial local, mas o suficiente para
abrir canais de cálcio nessas células e que entram aqui, quando esses canais de cálcio são dependentes de voltagem, entram e promovem o mecanismo de exocitose, que é a, a membrana das vesículas sinápticas ali. Então, essas células ciliares, elas são neurônios modificados, elas têm vesículas sinápticas que contêm um neurotransmissor excitatório, que aqui no caso é o glutamato. Então, a exocitose, o que é? A fusão da membrana da vesícula com a membrana da célula. Eu acho que eu já comentei com vocês sobre esse processo de exocitose, mas isso só ocorre na presença do cálcio. Então, a célula ciliar ela tem que despolarizar e despolariza pela entrada de potássio. Quando ela despolariza, os canais de cálcio dependentes de voltagem abrem, entra cálcio, promove a exocitose e o neurotransmissor glutamato é liberado para o neurônio aferente primário que está sendo mostrado aí embaixo e que vão formar o nervo óptico. Então, aí esse glutamato agora se liga num receptor, que agora o receptor é um canal iônico ativado por ligante químico, cujo ligante químico é o próprio glutamato. Ele abre um canal que é permeável principalmente a sódio e a cálcio. Esse sódio e cálcio agora sim, eles despolarizam o neurônio aferente primário e aqui sim a geração de potencial de ação. Não nas células ciliares, mas aqui nesse neurônio aferente é a geração de potencial de ação. Inclusive vejo que ele é mielinizado, esses neurônios. Então, quando é gerado o potencial de ação aqui, esse potencial de ação daí, a gente já sabe que ele tem a propriedade de se propagar, ele se propaga até uma primeira parada ali no tronco cerebral. Depois dessa neuroanatomia a gente vai discutir essas vias que vocês provavelmente já estudaram na neuroanatomia, a gente vai discutir mais para o final do capítulo. Então aqui a gente termina a parte 1 da biofísica da audição. A gente vai dividir esse capítulo em 3 partes, em 3 videoaulas. Então agora eu vou dar um exercício para vocês em casa, depois a gente discute. Eu vou pedir para alguém fazer a trajetória da onda sonora, desde que ela entra no ouvido externo até ocorrer a mecanotransdução ao nível das células celulares. Então tentem fazer esse exercício aí, descrevendo cada etapa. Então a onda faz vibrar a membrana do tímpano, faz vibrar a cadeia de ossículos e assim por diante, inclusive com os mecanismos moleculares. Então, até a próxima aula